Você está ouvindo o devocional Superabundante Graça, achado por aqueles que não procuravam. E Isaías é tão ousado que diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Romanos 10, 20. A profecia de Isaías 65:1, citada por Paulo em Romanos 10:20, foi cumprida quando os gentios, que não procuravam a Deus, vieram a experimentar as promessas de salvação de Deus com a aceitação do Evangelho. Israel, por outro lado, cumpriu as palavras de Isaías 65:2, pois, sendo o povo escolhido a quem o Senhor estende as mãos todos os dias, rebelou-se e desobedeceu às profecias e à mensagem da salvação em Cristo. Paulo reconhece nos seus conterrâneos o zelo e a sinceridade de crença, uma vez que ele mesmo, antes de sua conversão, não media esforços por agradar, honrar e servir a Deus. Ocorre que, isoladamente, zelo e sinceridade podem gerar fanatismo e erro, quando não acompanhados do conhecimento da mensagem do Evangelho, da salvação pela fé na obra de Cristo. Os israelitas deveriam ter mais conhecimento dos verdadeiros propósitos do Senhor do que ninguém, pois as Escrituras prenunciavam o Messias e Cristo veio em carne a Israel, cumprindo toda a lei e as Escrituras. Cristo é o fim e o propósito da lei, aquele para o qual a lei desde o início direcionava. Hoje, devemos ter zelo com conhecimento, ou seja, confiar em Cristo para a justificação, crer nele como o alicerce da nossa vida, obedecer a Deus por gratidão e viver e proclamar o Evangelho de Deus por amor. Então, por que tantos judeus contemporâneos a Paulo não creram? Não fora por falta de ouvir a mensagem do Evangelho, pregado nas comunidades judaicas por todo o Império Romano, nem por falta de entendimento, pois conheciam a natureza de Deus, a necessidade de santificação, as promessas de perdão por substituição, todas as promessas sobre um Messias e especialmente o fato de o Senhor poder se tornar justiça em nosso lugar. A ressurreição dos judeus ao plano de salvação de Deus decorreu da falta de fé na palavra de Cristo, na desobediência e da rebeldia. A fé em Cristo requer que abramos mão de qualquer ideia de justiça própria e aceitemos a dele. Jesus requer que nos humilhemos antes que possamos ser exaltados. Enquanto qualquer um buscar a salvação com base nas obras, tropeçará quando confrontado com Cristo. Aqueles que mais sabiam sobre Deus não chegaram a conhecê-lo, ao passo que aqueles que sabiam o mínimo sobre ele foram os que o conheceram melhor. Aqueles que mais quiseram ser justos acabaram mortos em seus pecados, ao passo que os que menos queriam acabaram tornando-se, em Cristo, santos e inculpáveis aos olhos de Deus. Hoje podemos compreender o tropeço de Israel quando refletimos sobre os diferentes modos pelos quais pessoas religiosas e morais, de um lado, e não religiosas e imorais, do outro, respondem ao Evangelho. Por isso precisamos pregar a todos, porque independentemente da condição aparente de uma pessoa, Deus pode alcançá-la. Por vezes, só queremos pregar às pessoas que consideramos boas, ou que são aprovadas em nossa régua de justiça humana. Na prática, porém, podemos atestar que, com frequência, os que ouvem o Evangelho são as pessoas mais improváveis aos olhos humanos. Você conhece alguém que não buscava a Deus, mas em quem ele trabalhou para levá-lo à fé? Para se aprofundar no assunto, leia também Isaías 65, de 1 a 10, Jeremias 31, 3, Atos 7, dos 51 ao 60.
Pensando na porção de hoje, sugerimos este louvor para você ouvir e meditar. O Avesso da História, de Estênio Márcios. O link está na descrição. Vamos orar? Senhor, obrigado por me buscar e me atrair para ti mesmo, por te encontrar, mesmo sem ter te procurado. Obrigado por tua abundante graça e misericórdia para comigo. Que jamais possa me exaltar, pensando que, por esforço carnal, conhecerei e agradarei a ti. Também não permitas que julgue quem quer que seja indigno de ouvir o Evangelho que me ordenaste anunciar a todos. Em nome de Jesus. Amém.